Glória a Deus. Estão todos me ouvindo bem? Amém? Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade que me foi dada e confiada através do pastor Joselito de estar aqui nesta noite ministrando essa disciplina que para mim assim é fenomenal. Comunhão com Deus e com a igreja. Amém? E eu queria dar as boas-vindas a vocês. Eu confesso que vocês fazem parte de uma profecia dada ao pastor Joselito de um crescimento sobrenatural aqui nessa igreja. Amém? Então, sintam-se privilegiados porque você faz parte dessa profecia. Amém? Eu acompanho o pastor Joselito já fazem mais de 15 anos. Eu lembro que... desculpa, antes de tudo, meu nome é Hertz Garcia, ok? Porque eu conheço algumas pessoas, mas tem algumas aí que o rostinho ainda não é familiar. Mas a gente vai aprendendo o nome de cada um, conhecendo cada um. Eu acho que vocês me conhecem mais porque todo domingo, toda quinta-feira eu estou aqui tocando. Amém? Então, eu conheço o pastor Joselito já fazem média de 15 anos. E a gente começou junto na Juve, lá da igreja Verbo da Vida da sede. E nessa jornada tivemos muitas coisas que desfrutamos juntos do Senhor. Amém? Então, para mim, estar aqui em Itabaiana é um privilégio, estar do lado dele. Eu lembro que, certa noite, quando nós estávamos fazendo o rema, e o Espírito Santo me disse, olha, você vai acompanhar Joselito para onde ele for. Eu disse, lascou. É mesmo? É. E falei para ele. E eu cheguei, ele estava vindo para o rema, e na casa vizinha eu disse, faz favor, Litão. A gente se comunicava assim, né, Litão, tal. Eu disse, faz favor, Litão. Ele disse, olha, o Espírito Santo falou comigo hoje. Eu disse, o que foi? Ele disse, que onde você fosse eu iria. Aí ele, homem, foi mesmo. Eu disse, foi. E se passaram anos e anos, você vê que aquilo que Deus fala com você pode acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, mas vai se cumprir. Amém? E daquele dia até se cumprir a profecia dada, foi mais ou menos uns 10 anos. Amém? E hoje nós estamos aqui, eu vejo vocês, e eu lembro das caminhadas que a gente fazia na 13 de julho, lá em Aracaju, a gente fazia Cooper, e compartilhando aquilo que Deus, a visão que Deus tinha dado a ele para Itabaiana. E ele anotava no iPad dele, se você tiver o privilégio de pegar o iPad dele escondido, você vai ver que muitas coisas que acontecem aqui na igreja está escrito lá já faz há muito tempo. Amém? E essa turma do discipulado é um xodó do pastor Joselito. Então por isso que eu fico privilegiado de estar aqui ministrando essa disciplina para vocês. Amém? Espero que vocês fiquem conectados, não perde o time. Presta bastante atenção, não cutuca o irmão aí, presta atenção, porque Deus ele vai abrir um presente para você nesta noite. Amém? Então, nossa disciplina é comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Quantos sabem que não existe comunhão sem ter diálogo? Amém? Quantos aqui é casados? Amém? Pronto. No dia que você se casou com sua esposa, que você teve aquela comunhão de fato entre quatro paredes, amém? Será que você não trocou uma palavra com ela? Amém? Não tem como você desenvolver uma comunhão com alguma pessoa sem conversar, sem ter um diálogo. Da mesma forma é assim com Deus. Não tem condições alguma de termos uma comunhão com Ele sem conversarmos com Ele. Amém? Sem estar dialogando com Ele, sem ter uma intimidade com Ele. Por isso que é importante que nós, como cristãos, desenvolvemos uma habilidade diária de conversar com Deus. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês agora. E às vezes a gente acha que conversar com Deus existe um protocolo, não é? Eu vim de uma igreja que, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, que assim que eu me converti, eu era do mundo, eu tocava em banda de pagode, né? Já sabe como é que é a bagaceira, né? O pastor Joselito até manga de mim até hoje, né? E eu usava umas correntes, boné, eu gostava muito de usar boné. E quando eu me converti, que eu participei de uma reunião dos jovens, o líder dos jovens chegou para mim e disse, estava todo mundo reunido, e disse, olha, por favor, Hertz,
tira o boné, porque a gente vai orar. Aí eu parei assim, eu disse, como é? Tirar o boné, porque a gente vai orar, por causa de reverência ao Senhor. Eu disse, meu Deus, será que para Deus ouvir minha oração precisa retirar um boné? Então, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, existem algumas igrejas que tem muito protocolo para falar com Deus. Mas quanto sabe que Deus, Ele não quer protocolo? Nós temos livre acesso a Deus. Amém? A Bíblia fala que quando Jesus, Ele morreu, ressuscitou, o véu se rasgou e nós temos livre acesso à sala do trono. Amém? Você não precisa de ninguém para ter acesso a Ele. Você pode ir sozinho. Eu lembro também de um episódio de Apóstolo Bud. Ele foi ministrar lá na igreja, na sede, e o ministro de música cantou a música... Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Quantos conhecem esse hino? Não é? E aí, quando ele subiu, ele disse, irmão, para de pedir para Deus levar você, irmão. Vai você sozinho, você tem livre acesso. Então, nós temos livre acesso a Deus. Amém? Então, o importante dessa noite é você entender isso, que não precisa de protocolo para falar com Deus. Eu mesmo gosto muito de falar com Deus no trono. Quantos sabem o que é trono, né? Não vamos entrar em detalhes, amém? Mas quando eu acordo, eu pego minha Bíblia, eu pego o iPad e sento ali, meu Deus, compartilhando coisas de vários lados, né? Deus compartilha de lá, eu compartilho... Vem de cima para baixo, eu de baixo. E assim a gente vai aprendendo. E eu vou orando ali. Deus começa a falar comigo, começa a falar coisas no que diz respeito à minha vida, daquilo que eu preciso melhorar. E não existe protocolo. Amém? E você pode ter acesso a ele em qualquer lugar. Amém? Mas nessa noite eu quero destacar um local que você precisa estar para que Deus possa derramar bênção também para a sua vida, para que Deus possa falar também com você, que é aqui na igreja. Amém? Eu queria que vocês abrissem não, tem um bichinho aqui que vai. Tcharam. Amém? Salmos 34:15 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é justo aqui? Amém? Glória a Deus. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu estava meditando nessa passagem, deixa eu abrir aqui. Eu estava meditando nessa passagem e Salmo 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos, eu quero destacar essa palavra ouvidos, que no dicionário Strong significa azen. E eu achei interessante a explicação que ele deu, que essa palavra ouvido significa ouvir para revelar. Ouvir para revelar. Então Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, que os olhos do Senhor, os olhos de Deus, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, ou seja, eles estão abertos para revelar alguma coisa a você. Então, quando você abre a sua boca, faz um clamor a Deus, Deus lá de cima, Ele fica com os ouvidos atentos para revelar algo daquilo que você está pedindo. Que coisa maravilhosa, amados. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a entender o coração de Deus, e isso é importante. A Bíblia fala que Deus, Ele inclina os ouvidos às suas orações. Amém? Então, quando você fala, Senhor Deus, pronto. Ele aqui já inclina os ouvidos e já fica atento para dar uma revelação daquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Então, onde e como podemos ter comunhão com Deus? Já falei aqui que nós podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar, amém? Mas eu quero destacar aqui na igreja, nós devemos congregar, amém? A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 24 e 25,
diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Isso não acontece aqui, amém? Na Verbo da Vida, ninguém pratica isso. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, amados, não é algo que o pastor diz: olha, venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. Não, é a própria palavra que diz. Deus disse para você e para mim que nós devemos congregar. Amém? E existe algo muito interessante quando nós estamos reunidos. A Bíblia diz que fugiu a palavra. Dois ou mais estão reunidos em teu nome, e o Senhor é fiel e justo para ouvir e responder a sua oração. Amém? Qualquer de vós, se concordares na terra, será ligado no céu. Então, onde nós encontramos esse ambiente coletivo? Na igreja. Amém? Por isso a importância de você congregar. É muito importante isso, porque na unção coletiva Deus começa a revelar coisas futuras que você precisa. Amém? Recentemente Deus falou comigo. Deus fala comigo todos os dias. Mas quando a gente está aqui louvando, eu fico ali tocando e a unção vem. Amados, quantas coisas Deus me revela. Quantas coisas Deus me revela. Quantos estavam aqui na conferência do Espírito Santo? Amém? Quem não veio, perdeu, viu? Próximo ano tem, você não perca, venha, vai ser bênção demais. Amém? E aí Deus usou o pastor Joselito para me dar uma palavra. Amado, você acredita que hoje se cumpriu a palavra? Hoje se cumpriu a palavra. Mas por que aconteceu aquilo ali? Por causa de um ambiente que estava propício para aquilo. Amém? Existia um ambiente favorável para conexões. Então Deus tinha algo aqui, estava acontecendo, uma unção poderosa, uma unção coletiva, na qual teve acessos. E o pastor Joselito pôde ouvir a voz do Senhor e transmitir algo para mim, da parte de Deus. Quantos de vocês foram abençoados aqui na conferência? Deus falou com vocês? Amém? Por quê? Porque tinha um ambiente propício para isso. Existia um ambiente favorável. Por isso que o pastor Joselito fala: olha, ei, você faltou o culto. Quantos receberam uma mensagem do pastor Joselito? Amém? Ninguém recebeu uma mensagem aqui. Ei, senti falta de você. Não consegue. Né? Então, eu já recebi, mas quinta-feira passada eu estava na minha mudança e eu mandei uma foto lá da casa toda bagunçada, tal. Ele sente sua falta no culto. Então, ele está atento. Amém? Mas por que essa preocupação? Porque existe um ambiente favorável para mudar a sua vida. Amém? E nós temos aqui na igreja, praticamente todos os dias nós temos cultos aqui. Amém? No domingo temos a EBD. Amém? Temos o culto de celebração. E também temos aos domingos a Santa Ceia, que é uma vez por mês. Nas quintas-feiras temos a Super Quinta, poderosa. Se você nunca veio para a Super Quinta, pode vir que vai ser torando tudo. Amém? Temos também, o VCEM na terça. Quantos aqui participam do VCEM? Amém? Vocês terão uma aula, não é isso? Terão uma aula, acho que é a próxima aula, com o Marcelo. Então, vocês vão ter uma aula só falando sobre o VCEM. Vocês vão entender de fato o que é o VCEM. Amém? E Deus também é um local que Deus começa a falar também com o seu povo. Amém? No VCEM. Então, temos o culto de domingo EBD, celebração. Temos as terças-feiras, que é o VCEM. Temos as quintas-feiras, que é o Super Quinta. E temos os sábados também, que primeiro sábado do mês é o culto dos homens, dos casais, desculpa. O segundo sábado do mês é o culto dos jovens. O terceiro sábado do mês é os homens ou as mulheres. E o quarto sábado do mês, se eu não me engano, é a reunião de obreiros. É isso. Se faltou a ordem, me perdoe, mas temos programações todos os sábados. Amém? Então, porque hora nona também, nós temos na quarta-feira. Fora de quebra, o rema. Quantos aqui fazem rema? Alguém faz rema aqui? Está todo mundo no rema. Hoje é quarta, desculpa, meu Deus do céu. Amém? Então,
Temos também um rema, que é de segunda, quarta e sexta. Então, nós temos um ambiente muito favorável para você receber a palavra de Deus. Amém? Então, se você não participa desses cultos, por favor, comece a participar, porque Deus vai honrar a sua presença e Deus vai começar a falar de vocês, vai usar a boca do profeta e você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, sabemos agora que o ambiente propício, temos aqui as programações que eu já falei. Domingo temos a EBD, Celebração de Santa Ceia, terça-feira V100, a quarta-feira Hora Nona, quinta-feira culto de Super Quinta e aos sábados também os eventos de homens, jovens, enfim. Abra comigo em Mateus 18. Eu peço para vocês abrirem, para vocês ficarem craque na Bíblia. Aí, a aula passada vocês entenderam um pouco da Bíblia, não foi isso? Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou tomar um gole d'água. Todos abriram? Diz o seguinte, Mateus 18. Vamos lá. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o que vocês pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Eu estava conversando com a minha esposa, quantos sabem, minha esposa é a Aline, aquela que ministra o louvor também. E eu disse, Aline, Deus ele tem resposta para tudo. Aí eu compartilhei com ela essa palavra, tudo que a gente orar, crendo, nós recebemos. O que for ligado no céu, por no mínimo 2 pessoas, vai ser ligado na terra, vai acontecer. Aí eu disse, mas se não acontecer? Mas Deus, se não acontecer? Qualquer que pedires, qualquer coisa no nome de Deus, vai ser abençoado por Ele. Tudo que você pedir crendo, você vai receber. A Bíblia diz isso, não é isso? Mas se não receber? Aí, na hora o Espírito Santo, se você pediu e não recebeu, porque pediste mal. Aí parei assim, sabe aquela revelação que vem? Espera aí. Eu peço, não recebo, então eu pedi mal. Então eu devo procurar saber a forma que eu estou pedindo, como eu estou pedindo. Amém? E aí eu fico brincando com a Aline. Aline, por que você não comprou isso para mim? Eu disse, você pediu? Ela, não, eu não pedi para você. Eu disse, pediste, mas pediste mal. Aí ficou agora de brincadeira. Mas Deus fala, na tua palavra isso. Então nós precisamos entender como nós devemos pedir. E eu ressalvo mais uma vez, que o ambiente propício para que as suas orações sejam recebidas como incenso é aqui na igreja também. Amém? Não são coletiva. Vamos passando. E como? A gente aprendeu onde? Abordamos aqui a questão da igreja, de congregar. Amém? Então você precisa congregar. E agora a gente vai aprender como a gente obtém a comunhão com Deus. Amém? E uma das formas, já falei aqui, que é orando. Não tem, se você é um cristão, não tem como você desenvolver uma comunhão com Deus sem orar. Amém? Do seu jeitinho, da sua forma, Deus sempre vai ouvir a sua oração. Amém? Então você tem que ficar ligado nisso. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, ou seja, você, amém? Diga, sou eu. Eu me aproximo de Deus. Amém? Crê que Ele existe, então, eu creio que Ele existe, diga. E que recompensa, algumas palavras dizem, algumas Bíblias dizem que Ele é galardoador, amém? Então, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você busca o Senhor, em suas orações, você vai ser recompensado. Então, essa é uma forma de você ter comunhão com Deus, através das suas orações. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você entra no seu quarto, ou quando você chega aqui na igreja, em um ambiente de oração, eu vou abrir um parênteses agora. Quantos de vocês participam da oração antes do culto? Alô? Amém? Pouca pessoa, viu? Nosso culto,
não começa às 18 horas no domingo, às 18h30. Nosso culto começa às 18 horas, amém? Com um momento de oração. E quantas vezes eu também fui abençoado nesse momento, amados. Alô? Quem tem ouvidos, ouçam aquilo que Deus fala à igreja, amém? Comunhão com Deus é oração. Não tem como você ter comunhão com Deus sem ter oração, sem orar. Você precisa se comunicar com Deus, amados. Eu sinto uma inclinação muito forte no meu espírito a ficar falando muito a respeito de oração. A gente vai falar um pouco sobre louvor, que há uma atmosfera propícia também para Deus falar com a gente, mas vocês precisam se conectar com Deus através da oração. Não tem como. É o canal que Deus criou, foi a oração. Amém. Deus é bom. Vamos passando. Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Como é que funciona? Chegamos no nosso quarto ou chegamos na igreja, no ambiente coletivo, nós oramos, nós expressamos os nossos desejos, nossos pedidos a Deus. Amém? Algumas pessoas acham que Deus é surdo. Deixa eu dar uma revelação para você. Deus não é surdo. Deus, Ele ouve as suas orações com certeza. Amém? E quando a sua oração é alinhada com a palavra de Deus, Ele responde. Amém? Então, Filipenses 4:6 diz que você não precisa andar ansioso. Eu quero mostrar para você o que essa palavra ansioso significa. Deixa só eu abrir aqui. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos. Vamos lá. Ansioso no grego significa merinão. Se eu errei, me perdoe que eu não sou bom em grego, ok? Mas vamos lá. É estar preocupado, procurar promover os interesses de alguém, cuidar ou providenciar para. E eu achei interessante esse significado, que é procurar promover os interesses de alguém. Eu até então achava que andar ansioso era só ficar preocupado. Meu Deus, tenho que fazer isso. Aí agora o que é que eu vou fazer? Aí chega, não, mas Deus, eu já orei. Não, peraí. Eu me preocupar com as coisas dos outros, também é andar ansioso. Amém? Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, é mesmo, deixa eu ler de novo. Procurar promover os interesses de alguém. Então, se você procura promover o interesse de outra pessoa, você também está andando ansioso. Chega, eu prometi algo para fulano de tal. Eita, eu não consegui cumprir. Chega, ei, peraí, eu sei, ela está precisando de ajuda? Tá, você orou com ela? Orou. Então vamos confiar, vamos render graças. Pronto. É o ponto-chave onde eu queria chegar. Quando você ora, após a sua oração, você começa a regar com ações de graças. O que é regar com ações de graça? Pai, muito obrigado, porque aquela oração já foi respondida. Pai, a tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram ao meu favor, e que aquele pedido que eu fiz naquela oração já se cumpriu pela fé. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas antes cumpre a tua palavra, vela para que se cumpra a tua palavra. E Deus, muito obrigado, porque já deu tudo certo. Já deu tudo certo, Pai. Eu lembro que o ano passado, eu sou empresário, sou formado em engenharia, sou engenheiro eletricista, e trabalhei aqui 5 anos na Energisa, já fui supervisor daqui, de Itabaiana, como o Rodrigo e fui transferido para Aracaju, e eu tive uma direção do Senhor para ser empresário, amém? E eu fui seguir esse curso, e Deus começou a me guiar, até um dia que Ele disse, olha, hoje você vai sair da Energisa, e vai seguir o plano que eu tenho para você no empreendedorismo. Eu disse, amém.
Chegou um certo dia, no dia 16 de abril, eu fui almoçar e Deus chegou para mim, o Espírito Santo chegou e falou comigo, olha, você vai ser demitido hoje. Eu disse, é mesmo? Amém, glória a Deus. Eu disse, Aline, o Espírito Santo falou comigo. O que foi? Vou ser demitido hoje. Geralmente, quando a gente ouve algo desse tipo, a gente faz o quê? Meu Deus, e agora? O que vai ser? Amados, eu me alegrei. Glória a Deus! Deus é fiel. Por quê? Porque Deus tinha me sinalizado lá no passado que eu ia ser empresário. E que eu já tinha aberto a empresa e a empresa estava caminhando devagar. Mas você sabe que uma criança, quando ela nasce, ela começa a se alimentar e chega um determinado tempo que ela começa a engatear, depois ela começa a andar, depois ela começa a correr, depois ela começa a andar de bicicleta de rodinha, depois ela tira a rodinha, começa a andar de bicicleta, e aí vai. Você vai crescendo. E chegou um momento na empresa que não tinha como avançar sem estar nela. E aí quando eu cheguei lá na empresa, eu disse, olha, tinha alguns irmãos crentes lá, né? Eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa, como prova de que Deus fala comigo, e que eu tenho comunhão com Deus, deixa eu falar algo para você. Aí chamei uns 3 lá e disse, olha, o Espírito Santo falou comigo que eu vou ser demitido hoje. Você é doido, olha, crente, olha. Rapaz, como é que vai ser isso? Você com a filhinha agora, sua filha acabou de nascer, não se preocupe, amado. Deus, Ele é fiel. Amados, mas isso, sabe por que acontece? Porque nós temos comunhão com Deus. Será que hoje eu estou desfrutando de coisas na minha vida, porque lá na frente eu ouvi a voz de Deus em uma comunhão. Eu entrei no meu quarto e Deus começou a falar coisas comigo. Eu chego na igreja e Deus começa a falar coisas comigo. Isso é comunhão. E aí eu vou crescendo. Se eu parar para contar minha história aqui, vocês vão chorar. Espero que vocês chorem. Mas, amados, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu era um quebrado, amados. Eu era um quebrado. A minha esposa manga de mim, ri de mim direto, porque quando eu comecei a namorar com ela, eu só tinha camisa da igreja. Por quê? Porque eu trabalhava em vários departamentos. Amém? Se você não trabalha, já no final do discipulado tem uma listinha lá, você coloca lá, quero participar do louvor. Fazendo a propaganda ali, né? Claro. Amém? Então, eu era o quebrado, eu não tinha nada, não. As roupas que eu tinha eram dos acampamentos da igreja. Então, o pastor Joselito está aí de prova. Então, eu participava do louvor, eu era do louvor da igreja, o louvor principal, eu era do louvor da Juve, eu era do louvor do adolescente, eu era do louvor da igreja de criança, eu era de tudo. Então, cada departamento eu ganhava uma camisa. E quando minha esposa me conheceu, eu estava com as camisas da igreja. E ela dizia, esse menino só tem essa roupa. Era um tênis All Star preto, que eu lembro até hoje, que ela deu fim, não me contou onde está esse tênis. Ela disse, quando eu casar com você, eu vou esconder esse tênis, vou jogar no quinto dos infernos. Você não vai ver esse tênis. Eu um tênis que eu não gostava, o bichinho. Mas ela, antes da gente casar, ela pegou minhas roupas todinhas e jogou no mato, amados. Porque eu só tinha aquelas roupas. Mas mediante uma palavra, eu agarrei em momento de comunhão. O pastor sabe coisas que a gente passou juntos, orando juntos, e Deus começava a falar coisas comigo. E aí eu falei para ele que eu ia ser demitido. E ele ficou, rapaz, como é isso? Tal, quando deu 5h30, amados. A supervisora me chamou, faz favor, eu fui rindo. Quando eu entrei na sala, eu disse, não se preocupe, eu já sei o que vai acontecer, você vai me demitir, não se preocupe, me dá um papel aí, assina logo. Amado, você acredita, quando eu saí daquela sala, o Espírito Santo, eu vou mostrar para você agora, que eu sou fiel e que eu estou contigo. Amados, no outro dia, eu fechei um contrato de quase 40 mil. E até hoje, nunca faltou nada. Deus tem me abençoado. E em momentos de oração, Deus tem me falado, olha, você vai adquirir mais empresas. Você vai adquirir mais empresas. E hoje eu já estou com 3 empresas, amados. Amém? 3 empresas nasceram. Edson, você é milionário. Meu amigo, eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou rico, que eu sou milionário, que eu sou próspero. Amém? Se você não quer, eu pego sua porção, não se preocupe. Eu sou bom nisso. Amém? Então, eu já vou nós já temos, eu sou
proprietário do Piticas aqui, a gente vende camisa de super-herói, quem não conhece, ali está fazendo uma propaganda ali já, muito obrigado. E agora a gente adquiriu mais 2 empresas, chamada Limpe Mais, que é uma empresa de higienização de sofá, uma em Petrolina e outra em Itabaiana. Itabaiana nós fechamos o negócio hoje, graças a Deus conseguimos, fechamos o negócio, para a semana já estaremos aqui. Amém? Isso é Deus. Então, eu vejo o cuidado de Deus. Eu me mudei para Itabaiana, tem uma semana praticamente. Quinta-feira passada, acho que foi, quando foi que eu me mudei? Nem sei. Sexta-feira passada. Foi sexta-feira eu me mudei. Foi quinta-feira porque faltou o culto. Né? Eu estava desmontando as coisas. Mas na sexta-feira eu trouxe o caminhão, amados. E Deus disse, não se preocupe que você não vai passar aperreio aqui não. Eu vou fazer, você não vai ter falta. E quando chega hoje, a gente fecha mais um contrato. Aí eu disse, amém, glória a Deus. E a gente vai caminhando e cantando. Amém? Glória a Deus. E tudo isso, amado, eu consigo ouvir a voz de Deus em momento de comunhão. Tudo isso que aconteceu comigo foi momentos que eu estava aqui na igreja. Que Deus, eu estava tocando, às vezes eu estava ali adorando e Deus falou, vai acontecer isso com você. Eu disse, amém. Eu vou lá e escrevo. E só fico esperando. E aí, vai acontecer quando? Vai acontecer quando? Vai acontecer quando? Já está próximo, já está próximo. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amém? Deixa eu abrir aqui. Quando eu fui casar, eu não tinha um apartamento. Como eu falei, eu era quebrado. Amém? Mas todo dia eu recebia R$295. R$295, dá para você casar? Não dá, vamos ser sinceros, não dá. E, além disso, de ganhar R$295, todo dia eu ouvia alguma pessoa, alguns circuncisos filisteus chegar no meu ouvido e dizer, olha, quem casa quer casa. Eu disse, eu sei, amado, eu sei. Mas Deus tinha falado comigo em um momento de comunhão com Deus. Eu fui para casa, comecei a orar, e Deus disse, marca o seu casamento. Eu estou dando agora um cheque em branco para você marcar a data do seu casamento. Agora, detalhe, eu marquei a data do meu casamento ganhando R$295. Alguém conhece meu sogro aqui? Ninguém conhece meu sogro? Ó, o homem, negão, tora de nego, ó. Com as pernas cambaia, anda assim, ó. E anda assim mesmo, viu? Olha. E para aqui, e eu disse, olha, eu já tenho a data do meu casamento, vai ser dia tal. Ele olhou assim para mim, e o emprego. Eu disse, Deus vai providenciar. E olhando assim, para a cara dele. Deus vai providenciar. Amém? Isso tudo porque, em momento de comunhão, eu ouvi a voz de Deus. Amém? E aí, eles, tá certo. Marquei a data do casamento para setembro. Quando chegou em junho, dia 24 de junho, eu fui contratado pela Energisa, sem mesmo ser formado. A Energisa me chamou e disse, olha, eu quero ficar com você. Eu disse, mas eu não sou, eu era estagiário lá. Eu disse, mas eu não sou formado. Ele disse, não se preocupe, você passou em todos os testes e nós vamos esperar você se formar. Será que isso é comum acontecer, amados? Deus move os céus e a terra para abençoar você, amados. Deus para tudo para abençoar você, amados. Amém. E quando eu cheguei, disse, amém. Eu cheguei, aí eu disse, pô, mas eu vou casar em setembro, só vou me formar lá para agosto. Agosto, setembro não vai dar tempo. E eu disse, não, peraí, se Deus falou, Deus vai cumprir. Cheguei e falei com os professores, olha, recebi uma proposta na Energisa e tal. Os professores, não se preocupe não, você já está formado. Toma aqui, faça essa prova, faça o TCC, me entregue. Aí o professor estava lá no Rio de Janeiro, disse, professor, meu TCC, já manda meu e-mail, ele já corrigiu o TCC, já mandou para mim, já está tudo certo. Pronto. Em junho eu estava formado. Amém? E fui contratado. Por quê? Porque eu decidi ter comunhão com o Espírito Santo. E quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele não deixa você na mão. Amém. Deus é bom. Eu queria que vocês abrissem aí Apocalipse 8, 3, 6. Esse versículo é show de bola. Oi. Eu falei que era 3 empresas, não foi? Pronto, eu tenho a Lamp Soluções, que é uma empresa de engenharia. Tenho Piticas, tenho a Limp Mais. Amém? Então, Limp Mais são 2, uma em Petrolina e uma aqui em Itabaiana agora. O Piticas lá no Shopping Peixoto e a empresa de engenharia. Qualquer coisa, pode me procurar. Fazendo a minha propaganda. Apocalipse 8,
versículo 3 ao 6. Eu vou mostrar para vocês agora o segredo da adoração. Amém? Vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações do quê? Santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Vamos parar aí. A Bíblia diz que existe um anjo que quando você ora, presta atenção, quando você ora, ele pega as suas orações e coloca no incensário. Amém? E pega esse incensário e coloca no altar. Amém? Vamos lá. Quantos sabem o que é incenso? Amém? Quantos sabem o que é incenso? Incenso você inala. Ok? Inala, é? Você sente o cheiro ali e tal, enfim. Eu fico imaginando essa passagem. O que é que acontece nesse momento que você ora? Os anjos pegam a sua oração, colocam no incensário e colocam no trono de Deus. Deus faz assim, Quando você puxa o ar, o que é que faz? O que é que acontece depois? Deus pega a sua oração. Sai a resposta de dentro dele para você. Vamos ler mais uma vez. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Se você é santo, sua oração está lá, ok? Sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso. Que fumaça é essa? A fumaça do incenso que está as suas orações. Amém? E da mão do anjo subiu a presença. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incensário, com as orações dos santos. Então sua oração está lá no incensário, já no trono de Deus. Amém? Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparadas para tocar. Quando você ora, Deus recebe a sua oração como um incenso suave. E quando Ele inala a sua oração, Ele responde. Não tem como você não ser abençoado, amado. Quando você ora, quando você faz uma oração, mediante a palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, Deus tem prazer de abençoar você. Não tem como. Amém? Glória a Deus. Pronto. Outra forma de termos a comunhão com o Espírito é através de louvor e adoração. Eu anotei algumas definições aqui, e eu quero ler para você. Louvor significa terrilar, cântico ou hino de louvor, adoração, ações de graças, rendida a Deus, louvor exigido pelas qualidades, atos ou atributos a Deus. Então, quando você está louvando, você está declarando todas essas qualidades para Deus. Amém? Adoração, ato ou efeito de adorar. Veneração, culto que se rende a alguém que se considera uma divindade. Ser conduzido pelo Espírito a um rio de água viva. Eu achei interessante essa definição. Eu peguei essa definição de adoração nesse livro de Bob Sorge, Segredos da Adoração. Esse livro é excelente. Algumas coisas da ministração eu baseei aqui, através desse livro. E essa definição eu achei maravilhosa. Porque quando nós estamos adorando, nós estamos entrando em um rio. Amém? Nós estamos entrando em um rio. E o que acontece quando nós estamos entrando nesse rio? Amém?
Nós vamos descobrir agora. É por isso que é importante você congregar. Porque quando você chega aqui na igreja, já tem um ambiente propício, com louvor, com adoração. Amém? Os anjos já estão no, como diz o pastor Joselito, no zigue-zague, né? Com as suas orações. Amém? Seus pedidos estão sendo respondidos. Então, aquele ambiente proporciona. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. João 4:23 diz o seguinte: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amém? Você se considera um adorador? Então já chegou a hora de você adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos prosseguir. Música. Então, louvor. O louvor que a gente fala, né? A gente diz, tem o costume de falar, o grupo de louvor. Não é grupo de louvor, é um grupo de música. Nós não temos departamento de louvor aqui. Nós temos departamento de música. Nós somos músicos. Amém? Nós somos músicos. E somos ungidos para tocar. Então, através das canções que saem, através dos acordes que saem, Deus também proporciona uma comunhão. Então, você pode, de fato, receber direções através daquele ambiente onde está uma música. A Bíblia diz, chama o tangedor para que eu possa profetizar. Amém? Pastor Joselito, ele é fanático nesse versículo. Você pode perceber, não tem dia que ele não ministre sem um tangedor ali. E quando eu paro, ele diz, parou por quê? Porque o ambiente proporciona. Quando você toca, e eu sou ungido para isso, amém? Eu sou ungido para isso, amém? Então, quando eu coloco as minhas mãos naquele teclado, eu recebo direções do Senhor para colocar acordes ali, que aqueles acordes vão ser abençoados para que ele possa profetizar. Amém? A Bíblia fala que quando Saul estava demoniado, ele chamava quem? Davi, para tocar a harpa. Eu fico imaginando os acordes que Davi colocava naquela harpa, que deixava Saul tranquilo. Amém? Que dirá quando eu toco para ele profetizar. Amém? Por isso que é gostoso quando você está ministrando, você tem ali tem um tangedor. Eu vejo que a unção, ela vem torando tudo. Amém? É bom demais, você fica recebendo revelações constantemente. Eu já vi ministrações do pastor Joselito aqui, que ele escreve uma coisa, quando chega na hora fala outra. Amém? Por quê? Por causa daquele ambiente, por isso que é importante você congregar. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Então, música, qual é a definição de música? Combinação de som e silêncio não atira pedra, ok? Silêncio também é uma música, amém? De maneira organizada, não é de qualquer jeito, né? Não é a carroçada, certo? Organizada e que busque agradar ao ouvido, amém? Então, não é de qualquer forma, de qualquer jeito que você vai atrair a unção de Deus para aquele ambiente, amém? É de uma forma organizada, de uma forma para que haja um sincronismo, amém? Então, não tem como, quem entende de música aqui sabe, existe campo harmônico, eu posso tocar no campo harmônico de dó, eu não posso chegar e colocar um campo harmônico de sol sustenido maior, amém? Vai ser totalmente diferente, você não vai ter sincronismo naquilo ali, amém? Então, uma música bem tocada proporciona um ambiente agradável para Deus começar a falar com você, para você ter comunhão com Ele, amém? Vamos seguir. Efeitos da adoração. Na hora que a gente está adorando, coisas acontecem, amém? Suas orações é respondida. Quantos já tiveram resposta de orações aqui, no momento que nós estamos adorando aqui? Amém? Você é curado. Quantos daqui já foi curado no momento da adoração? Amém? Você é liberto e você é salvo. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Amém? No Salmos 46, versículo 4, diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, quando nós estamos adorando, vai existir um rio.
Quem já ouviu aquela música? Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, esse rio está nesse lugar. Não é isso? Então, quando nós começamos a adorar, começa a existir um ambiente favorável para que haja cura, libertação, salvação e respostas de oração. Amém? E você vai perceber isso. Desculpa. Faltam 18. Vamos passar. Abra comigo em Apocalipse 22, 1, 3. Apocalipse 22. Vamos ver o que acontece quando nós estamos adorando. Amém? Eu acredito que depois dessa aula você vai ser o primeiro a chegar. Eu vou anotar cada nome, cada pessoa que está aqui, vou decorar. E para ver se no momento da adoração, no momento que a gente está aqui orando às 6 horas da tarde, ok? No domingo vocês vão estar aqui. Brincadeira. Posso ler? Versículo 1. Apocalipse, capítulo 22, verso 1. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Vamos entender um pouco isso aqui. O que é que acontece? Existe um rio que sai do trono de Deus. Amém? E dentre uma margem e outra existe uma árvore. Essa árvore produz 12 frutos. Cada fruto no seu mês. Amém? O que é que isso diz? Qual é a revelação que nós podemos tirar disso aí? Vai haver suprimento para você no ano todo. Vai existir suprimento para você no ano todo. Em todo momento que você se prostrar e adorar o Senhor e entrar nesse rio, vai ter suprimento. Amém? Respostas vão vir para a sua vida. Amém? Mas vamos complementar esse versículo, certo? Esse texto lá em Ezequiel. Abra lá em Ezequiel. Já estou finalizando, ok? Ezequiel 47, do 1 ao 10. Posso ler? Verso 1 diz o seguinte: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Segura aí, viu? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e do outro lado. Vamos
parar aqui no versículo 7. Veja só, no início ele fala que existia um rio lá, e ele começou a andar. Começou a entrar nesse rio. Amém? Veja só, esse rio eu entendo como uma adoração. Você começa a adorar o Senhor, você começa a levantar um incenso, você começa a orar, e aquela água vai crescendo. Então você está aqui, bate nos tornozelos, e você persevera em oração. Amém? E você vai mais fundo. E as águas batem no joelho. E você vai mais fundo um pouquinho. Ao ponto de você não poder mais andar. Você começa a nadar. Ok? É o que está falando aqui. Só que, se vocês perceberam, no início do versículo, ele não viu a árvore. Ele não viu árvore nenhuma não, ele só viu as águas. A resposta que você precisa para a sua oração, a resposta que você precisa para algum problema na sua vida, só vai acontecer quando você entrar na adoração. Quando você entrar no rio. Ao ponto de você não conseguir andar, ao ponto que você não conseguir manipular com o seu próprio corpo. Alô? Então, quando você começa a adorar, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tomar conta da situação. Não é a sua força, não é os seus sentimentos, não é da sua maneira, mas da maneira do Espírito. Porque quando você entra no mar e você não consegue tocar, você não tem mais controle. Amém? Alguém aqui surfa? Alguém aqui surfa? Ninguém surfa? Já surfou? Pronto. Amém. Então, quando a gente vai surfar, tem um momento que eu entro com a prancha, eu vou andando. Mas tem um momento que eu não consigo, eu sou baixinho, né? Tem um momento que eu preciso depender totalmente de uma prancha. Amém? E eu subo na prancha e eu começo a remar. Só que tem um momento que quando eu desço da prancha, eu baixo ainda um pouquinho, eu consigo ver. Mas para eu desfrutar de algo poderoso, que é uma onda perfeita, eu tenho que entrar. Eu tenho que arrebentar ondas. Amém? Eu tenho que enfrentar paredões. Sem o meu controle. Então, quando Ezequiel teve essa visão, ele disse que, olha, eu entrei, fui entrando. Mas em nenhum momento no início ele disse que tinha visto árvores. Amém? Mas quando ele chegou a um momento que ele disse, olha, não consigo, o anjo pegou ele e levou para a margem. E quando chegou na margem, ele viu. Por que será? Amém? Vamos continuar. Olha, no versículo 8. Então me disse, tendo eu voltado, versículo 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriente e descem a campina, e entra no Mar Morto. Ó, meu Deus. Aí o anjo começou a explicar para ele, olha, essas águas que você está vendo aí agora, e as árvores, certo? Vai para o Mar Morto. Quanto sabe aqui o que é o Mar Morto? Não tem vida. Não tem como ter vida. Amém? No Mar Morto. Depois eu deixo como um dever de casa, você vai pesquisar a característica do Mar Morto, ok? Para você entender um pouco esse versículo. E ele disse, desce para a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, ou por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá para se estenderem redes, e os seus peixes, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Concluindo isso aqui, o que acontece no meio da adoração? Você não consegue enxergar, seus problemas estão ali. Amém? Seus problemas estão ali.
Você diz, eu não sei como fazer, mas você sabe de uma coisa, que na comunhão com Deus, você consegue resolver seus problemas. Amém? E você vai perseverando em oração, você vai começando a orar em línguas, você vai começando a entrar no rio, você começa a colocar, as águas começam a ir nos joelhos, no tornozelo, joelho, no lombo, daqui a pouco você está totalmente coberto pelas águas. Só que a solução do seu problema você não conseguia ver, porque você estava na sua carne. Mas quando você começa a entrar no rio, os seus problemas começam a ser, como é que a palavra, meu Deus, os seus problemas começam a ser resolvidos, não por você, mas pelo Espírito. E a Bíblia diz que aquele mar morto, onde não existia vida, começa a ter vida onde o rio passar. Então quando você começa a adorar, quando você entra na adoração, amado, em um momento coletivo, aqui na igreja, numa unção coletiva, existe um rio que você começa a desfrutar, e aquilo que você precisava, você começa a ter resposta. Aquilo que era morto começa passar a ter vida. Por quê? Porque você começa a ter revelações de Deus, de como resolver aquele problema. Amém? Por isso a importância de termos comunhão com Deus. Eu cansei, amado, sinceramente eu cansei de resolver problemas com a minha força. Eu já dei muito murro em ponta de faca. Amém? E hoje, quando tem um problema lá, e as pessoas ficam, e aí, eu disse, não sei o que fazer, velho. Eu vou fazer o quê? Não sei. Eu vou orar. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Existe um problema, é fato. Existe um problema. Mas, se a gente pegasse e ganhássemos tempo, entrar logo no nosso quarto e dizer, Deus, o que é que faz? E Deus começa, faça isso, isso e isso, pronto, acabou. E você chega lá, faça isso, isso e isso, pronto, acabou. A pessoa, oxe, é tão simples. Mas é isso que a comunhão proporciona. Amém? Na conferência do Espírito Santo, Sheila falou que a função do Espírito Santo, ele tem um ministério, né? E o ministério de ajudar. O ministério do Espírito Santo é ajudar. Causas impossíveis. Então, qualquer coisa que você precise, o Espírito Santo está ali do lado para resolver. Amém. Então a gente não precisa perder tempo, não. Vai logo na fonte. Qual o problema? Qual é o problema que você está passando? Diz aí. Pensou no problema? Pronto, vai entrar no seu quarto, chega aqui na igreja, começa a adorar, e Deus vai resolver. Não tem como. É simples. Deus para tudo. Deus para tudo para resolver o seu problema. Amém. Deus é bom, amados. Deus é bom. Quantos momentos da minha vida eu passei perdendo tempo, a verdade é essa, perdendo tempo. Porque quando nós entramos no nosso quarto, Deus começa a falar tanta da coisa, amados, mas tanta da coisa, que eu disse, meu Deus, isso vai acontecer mesmo, é? Tem coisas, amados, que Deus já me revelou lá no futuro, vai acontecer assim. Isso, amém, glória a Deus. E eu coloco na prateleira lá e fico só sonhando, isso vai acontecer, e coisas lá atrás que eu cria, está acontecendo hoje. Amém. Deus é bom, amados. Quantas coisas eu desfrutei em oração com o pastor Joselito e as coisas começaram a cumprir. Amém. Hoje, esse mês de março, nós completamos 4 anos aqui na igreja. Nós iremos comemorar o aniversário da igreja próximo domingo. Tragam um presente, ok? Amém? Tragam um presente para a igreja, amém? E eu lembro de como a igreja começou. A igreja começou em uma garagem. Na garagem de Ciane, amém? E eu lembro, no primeiro dia que eu fui tocar lá, eu armei o meu teclado, comecei a adorar, eu não cantava, na sede eu só tocava mesmo, não desenvolvi minhas habilidades, meus dons, talentos na voz. Lá, o pastor Joselito forçadamente me induziu a isso, mas glória a Deus. E eu comecei a tocar e a cantar, e eu fechei os meus olhos.
eu comecei a lá, eu acho que eu lembro até da música, aquela Vim para adorar-te, né? Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus. Amados, eu fechei meus olhos. Quando eu abri, que era aquilo? Um monte de gente assim, ó, para mim. Ó. Mas era assim mesmo, eu não estou mentindo não, era assim, ó. E eu aqui, né? Pronto, eu era ele. E a pessoa ficava assim, ó, na minha. Imagina você tocar. Eu suava mais que pano de cuscuz, certo? Imagina você tocar e a pessoa fica assim, ó, olhando você. Porque a garagem já estava apertadinha, eu tocava aqui, né? Tinha uma colunazinha aqui, eu vim para adorar-te. E eu abri meus olhos e estava o irmão aqui, assim, ó. Eu disse, rapaz, o que é isso? E eu saí, a gente saía 5 horas da tarde lá correndo, com uma doblô, com 8 pessoas, e chegava, montava o acampamento, botava caixa de tudo, um monte de coisa e tal. E o pastor José disse, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amados, e a gente perseverando em oração, perseverando em oração, perseverando em oração. E chegava, a gente se reunia lá em casa, orava, Deus falou isso assim comigo, que vai acontecer assim, 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 assado, tal, e faz. E chega hoje, com a turma de quase 80 pessoas no discipulado. Você quer dizer para mim que oração não funciona? Amém? Você quer dizer para mim que a oração do pastor Joselito, a minha oração não foi respondida? Amado, só tinha eu no louvor, eu e minha esposa. Hoje nós temos um grupo. E o que eu creio aqui, para essa igreja, junto com o pastor Joselito, é um naipe de metais, percussionista torando tudo aí, amém? Um coral, de preferência todo mundo preto mesmo, não sou racista não, mas eu gosto de gente preta, é um negócio assim para música, não é aqueles blacks assim, com os cabelos assim, tal, estilo americano, eu gosto desse negócio, eu gosto. Mas é o que eu creio e vai acontecer, amado, não resta dúvida. Mas sabe o que acontece? É que quando eu entro no meu quarto, quando eu entro em um ambiente como esse, propício, Deus começa a me dar pitacos do que vai acontecer. Eles, faça isso, faça aquilo, faça isso agora. Recentemente, já estou finalizando, falta 1 minuto e 56, 55. E recentemente, Deus usou Sheila para falar com a minha esposa a respeito de gravação de CD, de músicas e tal. Deus já tinha falado algumas coisas com a gente a respeito disso. Algumas pessoas também dizem, por que você não grava um CD e tal? Enfim, não é algo que deixa a gente, gravar um CD. Não, a gente só quer adorar. Amém? A gente só quer adorar. E quando a gente está no nosso quarto, eu canso de receber mensagem no WhatsApp. Eu acordo primeiro que a Aline, e aí eu acordo, eu vou orar, depois eu saio, eu vou trabalhar. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem. Eu disse, o que é isso? Uma canção. Aline, olha, Deus me deu essa canção quando acordei. E aí a gente começou eu disse, rapaz, sabe uma coisa, eu vou fazer um estúdio. Eu vou fazer um estúdio para a gente começar a gravar esses negócios ali. E aí Deus vai fazer as coisas aí, vamos lá. E eu comecei a montar um estúdio aqui e tal. Eu achava que era coisa na minha cabeça, né, mais um passatempo, quem é músico sabe, né, que se enfia lá no quarto, começa a fazer um monte de coisa e tocar um monte de coisa, e aí vai. Aí eu comecei a fazer um estúdio e Deus revela aquilo ali para minha esposa, que nós iríamos, canções que viriam do trono de Deus, que iria impactar nações, que iria impactar pessoas, que iriam libertar pessoas. Glória a Deus, amado. Então, naquele dia que eu recebi uma direção de fazer um estudo, será que era coisa da minha cabeça, como eu achava? Não, era pitacos do que estava prestes a acontecer na minha vida e na vida de Aline. Amém? E na vida do grupo, porque a minha oração, eu já tinha esse desejo, mas a minha oração era que o grupo, não eu, não a Aline, o grupo abençoasse o povo. Não é Hertz, não é a Aline. E eu sempre converso com o pessoal, a gente, vamos chamar a Laura Solgueres para aqui, vamos chamar a Gabriel Guedes para cá, tal. Eu disse, não, por que Gabriel Guedes não chama a gente? É a minha fé, meu amigo. É a minha fé. Por que Laura Solgueres não chama também para tocar na igreja dela? É a minha fé. Amém? E Deus vai proporcionar isso. Daqui um dia vai ter outros grupos de louvor aqui, amém? E a gente vai estar viajando por aí, viu, pastor? Abençoando o povo, amém?
nos canais dos YouTubes da vida. Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria agradecer a vocês, certo? Por essa atenção que vocês deram para esse baixinho aqui estar ministrando essa palavra. Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? Eu estou bastante agradecido a Deus, primeiramente, certo? E ao pastor Joselito por ter me dado essa oportunidade. Amém? Eu creio que faz parte do meu crescimento. Quando ele estava formulando essa turma do discipulado, eu cheguei para ele, ano passado, eu disse: pastor, eu posso fazer um pedido para o senhor? Porque eu respeito a unção que há na vida dele, por mais que eu conheço ele há muitos anos, mas quando ele foi levantado pastor, eu respeito ele como meu pastor. Amém? E eu vou abrir um parênteses aqui. Se vocês têm costume de chamar, né, Joselito, não chama pastor Joselito. Amém? Porque você está honrando a unção. Várias vezes eu vejo aqui na igreja pessoas chamando ele, mas Lito. Não, é pastor Joselito. Porque quando você honra, a unção que você honra é a unção que você desfruta. Amém? E a unção da vida dele eu tenho desfrutado por causa da honra que eu dou para ele. Apesar de eu conhecer ele há muito tempo, eu não falo Lito. Eu falo pastor Joselito. E eu lembro no dia que eu chamei ele, disse: pastor, eu queria fazer um pedido, todos sem graça, todo cabisbaixo, né? Eu tenho acesso a ele, mas por respeito a ele, eu cheguei: pastor, o senhor poderia me inserir na turma do discipulado? Eu queria muito, assim, ensinar, tal. E ele disse: não, amém, você vai ensinar, glória a Deus. Então, assim, eu estou agradecido. Espero que vocês tenham recebido, amém? E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar. Eu estou aqui nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-caverna, amém? Estou à disposição, amém? Apesar de ser barbudo, as pessoas acham que eu sou barbudo, mas cara de mal. Mas não sou mal não, pelo amor de Deus. Eu tenho um coração assim, sabe, um coração mole, sou eu. Às vezes as pessoas não se aproximam de mim por causa da barba. Eu tiro a barba, a pessoa diz que vai para o DI, chega ali, a tia quer me encaminhar para o DI. Eu disse: não, eu sou ministro de música. Brincadeira, amém, amados. Mas eu tenho um coração de pai mesmo, um coração para abençoar vocês. Qualquer coisa, pode me procurar, nós estamos aí para ajudar. Amém. Pati, obrigado. Que aula maravilhosa. Agora a gente vai ter mais um momentinho, que vai ser as perguntas de vocês. Eu creio que tem muita gente borbulhando em perguntas. Queria chamar o pastor Joselito, por favor. Agora é com ele. E vocês ainda tem um tempinho ainda. A noite ainda não acabou, não. Quem disse que a noite acabou? Eu mesma, até eu tenho dúvidas aqui hoje. E eu sei que vocês também. Quando fala de oração, quando fala de comunhão com Deus, peraí, como assim? Então, chegou a hora da gente tirar essas dúvidas com o pastor Joselito. Quem tiver dúvida, eu vou estar com o microfone. Perguntou, eu levo. Tá bom? Boa noite a todos. Amém. A graça e a paz. Eu vou começar já respondendo uma pergunta que foi feita no grupo, ou individual, já não sei mais. Mas eu queria começar com vocês para dizer a intenção do discipulado é que vocês possam nos conhecer, né? Eu acho que é importante você saber a família que você vai estar se agregando. E que nós somos feitos de pessoas comuns. Eu me lembro de Hertz indo para a sacada do meu apartamento chorando, né? Ele, acho que não sei que ano foi aquilo ali, mas ele estava chorando. Foi ano do seu casamento, exatamente isso. E ele disse: pastor, eu quero me casar. Não, na época não era nem pastor, mas Litão, eu quero me casar. E ele veio chorando, ele morava no Maracaju. E, de fato, tudo isso que ele falou é real. Ia para a faculdade só com camisa da igreja. E disse: cara, eu quero me casar. Eu disse: vamos orar. E nós começamos a orar, e Hertz, ele nunca negligenciou o tempo dele com o Senhor. Caráter íntegro, reto, idôneo. E eu acho que é isso que eu busco numa igreja. O que é que eu busco numa igreja? Pessoas. Pessoas é que fazem a diferença da igreja. Nós vamos fazer 4 anos de igreja agora. Mas é 4 anos de bloco? Não, de seres humanos junto com a gente. Congregando, adorando o mesmo Deus e amando o Senhor. Somos perfeitos? Não. Estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando em direção à perfeição. Quem é? Jesus. Aqui no meio, do nosso meio aqui, e eu não conheço de fato a vida de todo mundo, não conheço talvez 90% da vida das pessoas que estão aqui.
você no seu eu, você vai conseguir se entender como uma pessoa que tem problemas. Vocês concordam comigo? Que tem limitações. E talvez você, eu acho que isso é muito cruel, é muito crueldade, quando alguém entra na igreja e olha para uma outra pessoa na igreja e diz assim: vou sair da igreja porque eu encontro erro na vida de outra pessoa. Isso eu já escutei muito. E sinceramente, às vezes eu paro para pensar e digo assim: poxa, e como é que Deus olha para você? Será que Deus não vê você muitos erros também não? Você já imaginou Deus saindo da sua vida? Eu vou sair da vida dele que eu enjoei porque ele tem muitos erros. E a gente faz isso com as pessoas, mas muitas vezes já são pessoas que querem sair e está querendo arranjar uma desculpa e coloca no outro aquela desculpa. A segunda coisa que eu vejo de pessoas que querem deixar de congregar, e tem a ver com o tema de hoje, né? A comunhão com Deus e a igreja, é quando eu olho um defeito em alguém da liderança. Irmão, um dia eu vou passar por você e não vou falar com você. Vai acontecer isso. Um dia eu posso passar zoado e não falar com você. Mas no momento que você começar a me conhecer as pessoas que estão perto de mim, conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, se conhecer também, a gente vai perceber que tem dias que a gente está azoado. Vocês concordam comigo ou não, mano? Lembra que Jesus suou sangue no Getsemane? Ali era a parte de homem dele. Então até Jesus suou sangue. Até Jesus, um determinado momento, disse: eu preciso dos meus amigos orando comigo. Então tem um dia que o pastor precisa de alguém do lado dele. Então não somos Superman. Somos seres humanos, temente a Deus, adoradores do Senhor, e que estamos buscando, junto com os irmãos, crescer espiritualmente. Beleza? Amém? Então, irmãos, Hertz veio aqui na frente. Então, aí nós escolhemos pessoas. Eu vou estar salpicando, eu vou dar pelo menos 4 ou 5 matérias aqui durante esse tempo. Eu vou estar sempre aqui junto com vocês. Mas nós escolhemos pessoas com vida para estar aqui. Para você entender, olha, essa pessoa está assim, essa pessoa está assada. E não olha para Hertz e diz assim: poxa, para que ele falou sobre essas empresas? É para que você possa entender que nós não devotamos a nós mesmos o nosso sucesso. O que foi que ele falou o tempo todo? Em adoração, em oração. Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo. Sabe, você não está vendo aqui firula não. Sei lá, a gente chegar aqui. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos chamar irmãos para orar por cura. Nós vamos ter situações de Deus curar instantaneamente. Nós vamos ter situação de Deus curar progressivamente. Mas nós precisamos entender o seguinte: qual é a minha parte? Veja, esqueça toda picaretagem que você já possa ter visto em igreja por aí. Vocês estão aqui. Mas qual é o papel de um homem de Deus? É orar, meu irmão. Se um dia a gente tem um trabalho quase toda segunda-feira no hospital, o que é que os irmãos vão fazer lá no hospital? Nós vamos dar sopa, nós vamos dar comida, nós vamos fazer os doutores da alegria, né? Os Pet Adams lá. E nós vamos orar pelos enfermos, irmão. Nós vamos orar por pessoas, vamos orar: Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa aqui. Irmão, deixa eu dizer algo para você: meu papel é orar. Quem faz o milagre é Ele. Vocês estão aqui? Amém. Qual é o papel de uma igreja? Orar, irmão. Então nós vamos chamar irmãos aqui na frente para orar por cura. Às vezes Deus vai curar instantaneamente, às vezes Deus vai curar em um mês, às vezes Deus vai curar durante 15 dias. Eu não sei, eu só sei que eu vou botar em ativação minha fé. Amém. Mas qual é o principal de uma igreja? Congregar, estarmos juntos, como irmãos. Amém. O William está aqui e nós fazemos parte da minha federação ali. E a gente ouviu uma coisa muito interessante. Uma das coisas que eu mais gostei foi quando falou da ocitocina. E Deus ele criou eu e você com um neurohormônio chamado ocitocina. Nós fomos feitos por Deus para estar juntos. E é provado cientificamente que quando o homem se isola, ele tem propensão a ter mais doenças crônicas do que a outra. É por isso que às vezes velhos morrem com mais doenças crônicas que estão no asilo, por exemplo. Nós precisamos de abraço, nós precisamos de pegar na mão, nós precisamos fazer isso.
Será que Deus não já deixou um código dentro da gente dizendo, ei, não se isolem? Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, na igreja, todo mundo é gente boa? Não. Porque a igreja é um hospital. Então, o que é que nós estamos dizendo? Gente, vamos correr para cá. Vamos andar com pessoas maduras, vamos estar em ambientes, vamos olhar para Cristo. Eu gostei de uma história ontem, essa semana, foi o Rodrigo até que falou para mim. Ele disse, pastor, eu gostei de uma história que eu ouvi passar para o senhor. Disse que um homem, né, chegou no meio de uma igreja, aí disse que, pastor, eu estou ouvindo muita reclamação. Ele disse, beleza. Aí ele disse, tinha uma multidão grande, ele disse, pega esse copo de água, por favor, vai lá no fundo e volte, por favor. Ele foi, não deixa derramar não, ele foi e voltou. E ele disse, aí ouviu alguma coisa? Eu disse, não. Disse, por quê? Porque você estava olhando para o copo de água. Querido, olhe para Jesus. Amém. Vocês estão aqui mesmo, amém? Ok. A terceira coisa, né? Foi feita uma pergunta muito legal para mim sobre algumas programações da igreja. E eu acho sincero para a gente poder passar para vocês acerca de algumas programações da igreja. E eu acho que a mais polêmica de todas é sem João com Cristo arrasta a fé. Fazer ou não fazer uma festa junina, eis a questão, né? Vocês estão aqui, amado? Aí você vai ver um monte de teólogo, pessoas que eu amo, pessoas até que eu sigo, dizer que é um absurdo pelo solstício de verão, pela adoração dos deuses do inferno, dos quintos infernos grego lá. Amém, amado? Vocês estão aqui? Amém. Eu tenho uma mestra em história na faculdade, aqui na nossa igreja, que é Jessivalda, ela é mestra em história pela UFES. Eu sou professor de história da igreja. E eu posso lhe garantir uma coisa. Quando alguém fala da árvore de Natal, que a primeira árvore de Natal foi consagrada aos quintos infernos, eu quero dizer que a minha não é. Quem disse para você que esse ar-condicionado foi criado pelo homem para refrigerar uma igreja? E se ele foi criado inicialmente para refrigerar uma boate? Então ele foi consagrado para todas as boates, então a partir de hoje então a gente vai ser um grupo, existe um grupo de crentes que não usa nem borracha, você acredita nisso? É sério? Isso se chama fanatismo. Eu não quero que nossa igreja crie um bando de fanáticos. Nós andamos com um culto racional. A Bíblia fala sobre isso. Vocês estão aqui? O que Paulo ele fala, ei meu amigo, aquilo que você abençoar é consagrado. Vocês estão aqui, amados, por favor. Eu não tenho como entrar em tudo agora, não tenho como falar tudo agora, mas a Bíblia é muito clara. Ei, Concílio de Jerusalém, sai do Concílio de Jerusalém. Quando sai do Concílio de Jerusalém diz, olha, não coma sangue, não come carne sufocada, não coma nada sacrificado a ídolos. Não é isso que ele fala? Está lá em Atos Apóstolos. Amém. Aí os coríntios faz pergunta para ele e diz, ei, como é que é essa história? Aí ele responde para os coríntios, carne sufocada, sangue, por causa da sua consciência. Por causa da consciência de quem? De quem está comendo, está lá escrito na sua Bíblia. No que diz respeito a comidas que são oferecidas para ídolos por causa da consciência dos outros, por causa da consciência dos fracos na fé. Ou seja, eu estou com um irmão, que o irmão acredita piamente que se comer caranguejo vai para o inferno. Tem igrejas evangélicas que acreditam que se o cara comer caranguejo vai para o inferno. Vocês estão aqui, amado? Aí a minha Bíblia diz que o que importa não é o que entra, mas é o que... Está muito claro isso. Mas se esse abençoado se escandaliza porque eu como caranguejo, o que é que eu faço? Eu não como. Por causa da minha consciência, não. Por causa da consciência dele. Aí ele diz, o que tem a ver a minha vida com a vida do outro? Aí Paulo pergunta. Aí ele diz, perguntando desse jeito, pecais. É por isso que eu estando no meio de religiosos, pessoas que não têm uma maturidade espiritual e acham que têm, eu tenho que ter cuidado para andar no meio deles, para não escandalizar eles. Então tem igrejas que para eu pregar eu tenho que ter terno e gravata. Nessas igrejas eu vou como? Diga, com terno e gravata. Pronto, eu vou lá e respeito eles, acabou-se. Se a gravata é um impedimento, eu boto. Vocês estão aqui ou não, irmão? Amém.
Então, nós precisamos entender que tem coisas, não dá tempo de dar aula de história da igreja aqui, não dá tempo de explicar todo o contexto. Eu posso responder com toda a paciência do mundo a áudios que você mandar para mim. Se você mandar um áudio para mim, inclusive no grupo, eu passo 10 minutos, 15 minutos dando aula, explicando para vocês uma série de situações. Pastor, porque tem igreja que usa véu, a gente vai explicar o que é que tem a ver ali. Tudo isso tem um porquê. Você vê só a questão do véu, só para você entender a viagem, ó. A Bíblia diz lá, havendo uma mulher casada, tem que usar véu. Desculpa, havendo a mulher na igreja, ela tem que usar véu. Só que a palavra mulher ali é a palavra gine, que é mulher casada. Que loucura, ou seja, havendo a mulher casada, que é gine, no grego, koiné, tem que usar véu. Então, a partir do momento que ela não é casada, não usa véu. Está casada, agora usa. Por quê? Aí traz para Itabaiana City essa cultura. Mas cultura da onde, pelo amor de Deus? Da Galácia. Que na Galácia, um homem casou com a mulher, bota o véu na mulher. É uma cultura lá. Se você for no Havaí, se casar no Havaí, tem que botar um colar de rosas. Se você se casar na Índia, a mulher tem que botar no dedo do meio do pé. Se você se casar como judeu, você tem que botar uma corda. Então, cada cultura tem um símbolo de aliança. Aí eu leio a Bíblia sem hermenêutica, me lasco todo. Eu crio canga no povo, julgo no povo. Por isso que aqui na nossa igreja a gente tira a gordura, só fica com filé, amém, amado? Amém, amado? Fica tanto distor para chegar em Deus, a gente chega logo em Deus, amém, amado? Pronto, estamos aqui. Agora, o que é filé, a gente não abre mão. Vocês estão entendendo isso, amém, amados? O que é filé, a gente não abre mão. Né? Integridade é filé, honestidade é filé, santificação é filé do Brasil, amém, amado? Tudo isso está valendo, amém, amado? Temor ao Senhor está valendo, oração está valendo, congregar está valendo, ser submisso está valendo. Tudo são princípios cristãos, amado. Agora, tanta cangue e julgo não, irmão, amém? Então, pastor, por que São João Cristo? Simplesmente, vamos lá. Onde é que está escrito? Será que está escrito no mundo ou na Bíblia, esse versículo? Maior e muito grande é o arraial do Senhor. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, amém? Aí está lá Moisés, subindo no monte, fica 40 dias lá em cima. Aí Arão está lá embaixo, troca de Deus ainda, troca de Deus, né? Aí ele desce. Ah, rapaz, está tendo uns gritos aí. Aí Moisés diz, isso não são gritos nem de vencidos nem de vencedores, mas é de adoração. Quando ele chega no arraial, lá dentro do arraial, que tinha fogueira, estandartes, que eram o quê? O que eram estandartes? É o quê? Bandeira, top. Amém? Bandeira, tinha fogueira lá dentro. O arraial, tinha tudo lá dentro. Quando ele desce, aí ele diz, epa, botaram um bezerro de ouro. Em algum momento Moisés disse assim, oxente, fizeram um arraial. Não, porque já existia. O problema não é o arraial, é o Deus do arraial. Pastor, agora vamos lá, vamos conversar aqui entre a gente, é abrir mente de crente, amém, amado? Vamos lá. Pastor, e no que diz respeito à questão da quadrilha? Vocês fizeram a quadrilha ano passado da Verbo da Vida? Fizemos. Fizemos de com força. Por quê? Meu querido, por que a festa junina? É a festa do milho. Do milho, irmão. Eu pego um abençoado hoje, repare só, eu pego um abençoado hoje, agora. Que esse abençoado, antropologicamente, em Itabaiana, respeitando a cultura de Itabaiana, a família dele se reúne ao redor do milho. Aí eu digo para esse abençoado, a partir de agora, o milho da sua família, do solstício de inverno e do solstício de verão, em que o Deus Apolo está, não, é só meu milho, não. É do cão dos infernos esse negócio. Esse abençoado chega no meio da galera dele e diz, a partir de agora, o cão está comendo no meio do milho, amém, amado? Amado, a gente vai virando um povo esquisito, você concorda comigo? Eu estou fazendo isso para você entender, amém, amado? Então, escute o que eu estou falando para você. Escute o que eu estou falando para você, pelo amor de Deus, nessa noite. Aí, a festa junina é uma festa de colheita do milho, que antropologicamente já entrou nas nossas famílias, irmão. Das duas, uma, eu vou endemonizar a cultura local, ou a gente vai santificar a cultura local. O que é que a gente faz? Sem João com Cristo.
A minha igreja tem um São João Cristo. Vamos para lá, é top, lá tem milho, lá tem fogueira, tem tudo. Bora, bora. Quando a galera vai lá, vê esses crentes se animam assim, se anima. Daqui a pouco a gente mete uma palavra no meio. E você não tem noção de quantas pessoas têm se convertido todos os anos. Amém, amado? Escuta aqui. Amém. Vocês estão aqui mesmo? A Aimee Simple McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular. Falando isso porque tem alguns irmãos da Quadrangular que estão chegando na nossa igreja. Ela fez ópera, teatro, ela era uma teatróloga, ela era uma pessoa que conseguiu, lá em Los Angeles, no Templo dos Anjos, ganhar várias pessoas, inclusive Charlie Chaplin, para Jesus. Nós não somos seres idiotizantes, nós somos seres inteligentíssimos. Volta para cá e eu finalizo com isso, só para vocês entenderem. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Ok. E aí o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar. Aí a gente vai fazer a quadrilha. O que a quadrilha fala? Tem um momento lá, né, da quadrilha, né? Olha a chuva, é mentira. Pô, a parte do cão aí. Amém? Vocês estão aqui? É a parte do cão, irmão. Amém? Aí o que a gente faz? Olha a bênção, o povo, é verdade, amém, mano? Mas antropologicamente, o que é a quadrilha? A quadrilha é, além de mostrar o casamento matuto, tudo isso, tal, é um enaltecimento do homem que trabalha atrás do boi, montado com seu gibão, montado com o que nós chamamos de armadura do sertanejo, né? A armadura do sertanejo. Irmãos, nós temos que entender que esses homens, eles são respeitados pela cultura, e nós podemos continuar respeitando eles. Aí vou finalizar com isso agora. Imagine agora que você fosse chamado, preste atenção que eu vou falar, perguntar uma pergunta muito difícil para você agora. Imagine que você fosse chamado para pregar, Deus dissesse bem assim, aparecesse para você. Eu conheço irmãos, viu? Eu tenho amigos meus, missionários. Imagine que Deus dissesse para você, queimasse dentro de você um chamado para uma tribo indígena. Deus queimasse dentro de você, te chamei para uma tribo indígena. Você se apaixona por aquele povo, que nem me apaixonei por Itabaiana. Eu sou apaixonado por Itabaiana, estudei Itabaiana e tudo mais, você imaginar. Aí você é chamado para a tribo indígena. Só que você descobriu que para entrar naquela tribo indígena tem que entrar nu. E se você não entrar nu, eles não recebem a palavra. E Deus chamou você para evangelizar eles. Isso é antropologia missionária, ou isso é intercultural. Evangelho intercultural. Vocês estão aqui? Se você for para uma base missionária e estudar missiologia, você vai ter que estudar isso. Pergunta que eu lhe faço: você entra nu ou não entra? Hã? Eu entro com força. Por quê? Porque a moral deles não vai olhar para você nu. Vocês estão aqui? Amém. Eles não vão olhar para você com olhos pecaminosos. Pelo contrário, é você que tem que se preparar antes para entrar lá. Aí eu chego de uma outra cidade, aqui em Itabaiana, vou evangelizar os irmãos e vou tirar a cultura de Itabaiana. É por isso que as pessoas não conseguem entrar com o evangelho em lugar nenhum. Aí a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, nós temos que nos fazer de tolo para ganhar os... Ah, pastor, então eu posso dançar o creu nível 1000. E depois que eu dançar o creu nível 1000, eu evangelizo? Não. Aí Paulo responde, não se utilize dessa liberdade para pecar na sua carne. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou indo de galera. Eu estou montando uma equipe de intercessão. Eu estou com a galera preparada. E nós estamos criando um ambiente para trazer o povo. E no meio de uma situação controlada, nós vamos pregar o evangelho. É como o Cláudio Duarte diz. Aí eu chego lá no meio da onda lá, né? No meio da situação. Aí vamos todo mundo evangelizar agora no carnaval. Aí a mulata vem. Né? Aí Cláudio Duarte diz assim, que os irmãos vão dizer, olha, eu quero pregar para você entrar no corpo. Que corpo? Né? Cláudio Duarte brinca desse jeito, ele que fala isso. E é desse jeito. Vocês estão aqui, amados?
Pastor, então qual é o equilíbrio? O equilíbrio é, quando você for para o mundo evangelizar, o mundo lhe influencia a pecar, então não vá. Mas nós não estamos, em nenhum momento, presta atenção no que eu estou dizendo, negligenciando. Vocês entendem isso? Mas nós estamos com sabedoria, direcionado por Deus de forma específica, fazendo algo, e não é permitindo que o mundo entre na igreja, não. Porque se você já percebeu, essa igreja, nós abrimos a boca, começamos um culto, a unção se manifesta. Não é do nada. Falando em unção, Edson falou algo muito importante aqui. Domingo agora, por exemplo, se você que veio domingo de noite, não sei se você viu, eu estava só guiado, direcionado mesmo, a orar pelos empresários. Aí chegou uma hora do culto que pareceu que eu estava com um rádio transmissor, sabe? No meu ouvido. E eu quero que você preste atenção nisso, que eu acho que vai ser um bom exemplo do que Edson falou aqui. No momento que eu falei assim, mulheres, foi mais ou menos assim, você vai ver lá na gravação, mulheres, lavando prato, foi mais ou menos assim, tá bom? Lavando prato, YouTube, negócio, amanhã, tal. Vocês estão aqui? Fique em pé, tal, ficou. Querido, eu tenho liberdade para falar e dar o nome. Então, nós temos uma irmã aqui, o nome dela é Mona Xena. Ela chegou no final do culto, chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria falar para o senhor. E depois ela digitou para mim, e ela mandou para mim, ela disse assim, pastor, ontem, e engraçado que era para ser no culto de Santa Ceia, ou seja, não iria encaixar com ela. Deus me esqueceu no culto de Santa Ceia. Sabe? E aí, foi exatamente naquele dia, eu tenho falado em Arapiraca com o Marcelo, vai ser no culto de Santa Ceia, essa direção. A primeira dos empresários, depois que foi que Deus deu o resto. E aí, querido, Deus falou comigo, e aí no final Mona China veio e disse assim, pastor, ela veio chorando, ela disse assim, pastor, ontem eu estava lavando os pratos, e Deus me mostrou na internet, no YouTube, um negócio, que eu poderia fazer, continuar em Itabaiana, porque toda vez que eu ia fazer concurso fora, ela já era funcionária do Tribunal de Justiça, e ela disse, toda vez que eu ia fazer concurso fora, pesava no meu coração, porque eu conhecia essa igreja, eu não queria sair daqui. Aí ela disse que Deus proporcionou para ela um negócio, mostrando para o YouTube, mostrou para o esposo se alegrou. Aí ela disse assim, se esse negócio for do Senhor, comece na segunda. E na profecia que Deus estava dando, disse, na segunda você vai começar. E aí ela disse, e se é de Deus, Deus vai falar com o pastor. Irmão, se você chamar Deus por ringue, Deus entra. Cara, ela veio chorando para mim. Por que eu estou falando isso? Cid Cleia. Talvez você nem conheça Cid Cleia. Alguém conhece Cid Cleia? Pronto. Cid Cleia, de noite, na minha casa, 11h30 da noite. Pastor, pelo amor de Deus, só está em casa. Eu disse, está morrendo alguém. Lascou-se. Isso foi Vera que ligou para mim. Voltando do Remo ano passado, se tremendo todo, mês de outubro, se tremendo. Né? A minha sabe dessa notícia. Estava com ela, Michael, estava com ela... Vera, estava com ela, Ayrton, estava com ela, Mary está aqui, Mary, você estava no dia? Você estava no dia, não foi? Cara, ela estava no carro lá, no chão, do espírito. Se você não sabe o que é isso, não bote a mão, não critique. Vocês estão aqui. E ela rindo no espírito, rindo. Gelada. Eu disse, isso é coisa sobrenatural. Cara, tu imagina, na garagem, o povo passando na rua, a mulher no espírito. E ela começou a dizer, pastor, não, isso Deus falando através da boca dela, não surpreenda, a igreja vai explodir. A igreja vai mudar o perfil. E pessoas que não estão com o coração certo vai sair da igreja. E isso vai doer no seu coração. Mas eis que eu estou lhe dando uma nova igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi profetizado nesse dia. Pastor, por que você está falando isso? Porque nessa igreja não é só o pastor que fala. Deus fala com homens e mulheres nesse lugar. Irmão, eu quero que você entenda isso, eu quero que você compreenda isso. A gente não vai fazer circo nesse lugar, a gente não vai querer forçar você a acreditar em algo. Mas entenda, irmão, se um homem de Deus se levantar nesse lugar e disser bem assim, receba, abra o coração, porque talvez, Deus esteja falando com você naquele dia. Amém. Eu sei que eu peguei um outro pedaço aqui, mas eu precisava falar para vocês isso. Amém. Nós acreditamos de verdade no sobrenatural. A gente se acorda, a gente dorme tarde, se acorda cedo,
Porque nós entendemos que nós ainda estamos levantando uma tenda muito forte nesse lugar. Amém, amados? Amém. Alguém tem uma pergunta? Pergunta. Gente, vocês ficam demorando para perguntar. Pergunte logo. Alguém tem alguma pergunta? Vai, pergunta lá. Vocês estão se batendo lá atrás, estou vendo daqui. Esse que te digo, pergunte. Assim diz o Senhor, pergunte. E aí a gente ainda está denunciando lá atrás. Aí. Vá. Pergunte, homem. Às vezes o primeiro pergunta e o resto vai atrás. Amém, mano? Pergunte agora ou pergunte no grupo. Que data vai ser o São João com Cristo? Eita glória! Amém? Deixa lá. Pegar a nega velha aí. Aqui, ó. Amém, queridos. Somos um povo alegre, irmão. A notícia é que Jesus morreu e ressuscitou. Amém, amado? Somos um povo feliz, irmão. Agora está numa igreja. Imagine, você vai para uma Santa Ceia. Eu já fui para a Santa Ceia em igreja, irmão. Aí. Eu disse, alguém avisou que Jesus ressuscitou aqui nesse lugar, meu amado? Meu irmão, pelo amor de Deus. Segura na mão de Deus. Amado, se o cabo está com depressão, sai querendo se matar lindo, amado. Amém, amado? Amém. Amado, a Bíblia diz que Deus botou risos na nossa boca, irmão. A notícia é que Ele ressuscitou, irmão. Amém. E aí? Pergunte. Vai, jogue. A minha oração é pequena, fraca, mas é normal, depois da gente orar, sentir insegurança, medo ou ansiedade por algo que a gente pediu naquela oração. É normal ou a gente não, quer dizer, eu particularmente, não estou orando certo, não estou falando com Deus normal? É normal, veja, lembre, você é um corpo, você é um espírito que habita no corpo. Você é um espírito que habita no corpo. Amém? Então, deixa eu tentar explicar para você. Você está educando o seu espírito. E é isso que muitos lugares não ensinam. Nós estamos em um lugar que nós estamos educando o nosso espírito. Então, imagine que essa roupa aqui é minha carne. E o meu espírito é aqui agora. Amém? Ok. Então, você vai orar e começa a orar. Daqui a pouco a carne começa a lhe atormentar. E aí agora? Porque ela está tangível. Ela vai dizer, mas está faltando. O profeta diz, eu me alegro no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. O que ele está querendo dizer? Ainda que minha carne queira se entristecer vendo a falta, eu vou me alegrar porque está chegando. Davi diz, por que você está atormentado a minha alma? Ele pergunta, por quê? Porque eram duas pessoas. Paulo dizia, homem que sou, aquilo que quero fazer não faço, aquilo que não quero faço. Parece que havia duas pessoas ali dentro. Então nós vamos amadurecendo, até chegar a um ponto da gente orar, entregar ao Senhor, como foi ministrado, entregar suas ansiedades ao Senhor. Pronto, entregou, a carne vem, aí você pega ela aqui e diz, carne velha, vamos para a oração, venha para cá, venha. Aí você pega a carne e diz, olha carne, aí você começa a falar com a carne, já deu tudo certo. Aí ela, mas como já deu tudo certo? Porque a minha palavra, a palavra de Deus garante isso. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Aí Pedro lá na frente vai dizer o seguinte, que quando a sua alma se convencer de Deus, isso daí se chama salvação da alma, das emoções. Como mais ou menos? É assim, eu tenho dor de barriga, taquicardia naquela situação, eu oro. Aí Deus responde. Aí na segunda vez, na mesma situação, eu tenho taquicardia, ansiedade, desinteria. E agora? Chega, e agora? Aí você ora e Deus chega junto. Da terceira vez, alguma coisa já começa a dizer para você, rapaz, Deus não já ajudou na primeira e na segunda. Faça do mesmo jeito. Você ainda fica um pouco, será? De novo. Chega uma hora que você diz, isso aí eu já tiro de letra. É só orar que acontece. Então, até esse momento, em diversas áreas da sua vida, ainda vai haver um conflito entre o espírito e em relação à comunhão, como fazer e qual a diferença entre um propósito e um jejum? Ok, jejum não é martírio.
partir do momento que você pensar, vou jejuar para convencer Deus, isso não é mais jejum. Tá? Em nenhum momento da Bíblia você vai ver que jejum muda Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Consegue entender isso? Ok. Quando ele diz assim, essa casta de demônios não sai senão por jejum e oração, você precisa começar lá no início, para entender o capítulo. Ele chega para os caras e diz o seguinte, eu te dou autoridade hoje sobre todo o principado de potestade, sobre todos os demônios, sobre todos os demônios. Aí os caras vão no meio da conversa, discutindo entre eles, quem é o maior? Quem é o maior? Vaidade. Aí chega o pai da criança, diz, olha, meu filho está com demônio ali, vamos lá. Aí eles vão. Eles vão, depois dessa conversa, crendo na promessa, ou depois de uma discussão fútil? Depois de uma discussão fútil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando chega lá no demônio, eles estão na carne. Eles receberam uma promessa, mas aquela promessa não desceu para o Espírito. Eles perderam aquela comunhão com aquela promessa durante o caminho. Consegue entender isso? E aí, ele vai dizer para Jesus, Jesus começa a dizer, olha, ele deu autoridade, ele começa a dizer ali, falar, espera aí, mas eu chamei seus discípulos e eles não expulsaram o demônio. Ele conflita Jesus. Os evangelhos sinóticos, todos os evangelhos, você vai ter que juntar alguns evangelhos para poder entender o mesmo contexto, olhado pelo prisma de vários evangelistas. E ali chega um momento que Jesus diz, ó geração incrédula. Aí ele vai dizer, essa caixa de demônio não sai senão com jejum e oração. O que ele está querendo dizer? Existem verdades espirituais que nós recebemos, que a gente sabe que é verdade, mas a gente ainda não consegue viver ela. Então, para essa verdade espiritual se tornar uma verdade dentro de mim, eu preciso pegar essa verdade e jejuar e orar em cima dessa verdade. Eu vou dar um exemplo prático. Então, esse é o propósito. Então, o propósito se torna uma visão, se torna uma vida em mim. Temos prático. Chegou um momento da minha vida que eu precisava me lançar no ano de 2019. Então, eu passei 30 dias, com 12 horas de jejum e 24 horas. 12, 24. E existe jejum parcial, completo. Eu não aconselho fazer completo, é loucura. Se você não, você tem que ter muita estrutura para você poder fazer um negócio desse. Amém? E lembre que não é martírio. Ah, ele está se lascando todo e Deus vai amar ele. Não, Jesus já fez todo o sacrifício. Jejum é para lhe sensibilizar no Espírito, para você entender aquela verdade no Espírito. Não é para mudar Deus, é para empoderar você daquela verdade, para aquilo descer em você. E aí Deus consegue, através da fé, movimentar através de você, ok? Não há incredulidade. Ele disse, a geração incrédula, o problema era a incredulidade. Então o jejum ia trazer credulidade na promessa que foi falada no início. Consegue entender agora? Então você tem que entender todo o contexto. Então, no final, o que é que eu faço? Então, Deus tinha me dado umas promessas sobre aumento, rompimento rápido e frutífero. Pô, vou passar isso para a igreja. Mas antes de ser uma verdade para a igreja, isso é uma verdade para mim, pô. Então, o que é que eu fiz? Eu estou falando agora porque eu já fiz, amém? Beleza? Então, eu vou lá, 12 horas. Tinha momentos que eu fazia de 24 horas. Aí, alguns irmãos até chegavam lá com água de coco lá em casa, alguns irmãos que estavam meio que sabendo. E aí, chegavam com laranja, suco de laranja. E eu top, meu irmão. Você me via aqui com energia, torando tudo, alegre e adorando o Senhor. Mas, quando eu abri, eu não sentia fome, irmão. Porque a partir do momento que você está com muita fome, fica com fome, achando que é a fome que vai mudar Deus, isso é martírio. E todo o sacrifício já foi feito na cruz, é por graça. Então, jejum só funciona se tem graça. Então, eu estava tão envolvido na presença de Deus que eu não tinha nem fome, eu só me hidratava. Mas aquelas verdades que Deus falava sobre aumento, rompimento, rápido e frutífero, falando de cada mês, falando de cada momento. E aí eu chamei Samuel, disse, Samuel, vem cá, vamos fazer o calendário. E a gente fez o calendário em que? Baseado em jejum e oração. E aí Deus ele começou a falar sobre as ministrações. E a gente visitou todos os dias do ano. Então, esse dia já foi visitado lá atrás, a gente se reuniu antes, eu dizia, Patrícia, vai ser assim, a turma vai ser assado, vai ser de tal jeito. E Deus está cumprindo. Vocês estão aqui mesmo? Vocês estão entendendo isso ou não? Então, o jejum, ele vai me dar explosões espirituais.
Vai dar para quem? Para mim. Não vai mudar Deus. E aí eu começo a atuar naquela altura, e aí as coisas começam a acontecer. A gente diz, Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus agora conseguiu encontrar alguém que está sensível ao espiritual, que conduiu a carne. Então, resumindo, carne, jejum, alma, confissão, e espírito, oração em línguas. Fé e coragem são as mesmas coisas, né? Fé e coragem. Não, fé e coragem é a mesma coisa. Vem cá, por favor, rapidinho. Ok, ele não é cristão porque tem fé. Vocês conseguem entender mais alguma coisa? Amém? Consegue baixar o download? Eu sei que já passou do horário, mas consegue baixar o download ainda? Você não é cristão porque tem fé. Beleza? Porque tem gente que tem fé em gnomo, alienígena, tem gente que tem fé em rato, tem gente que tem fé em um bocado de doideira. E você discutir com outra pessoa que tem fé, lascou-se. Não, eu tenho fé. Pastor, então, nós não somos cristãos porque temos fé? Não. Nós somos cristãos porque temos a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que ele foi falar, ele dizia em verdade, em verdade. Ele dizia verdadeiramente. Nós não somos soberbos em dizer que nós temos a verdade, porque a verdade é Jesus. Amém? Então, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Vocês estão aqui? A gravidade é uma verdade. Você pega na gravidade? Não, ela é metafísica. Ela é uma verdade também. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Jesus é a verdade. Aí está aqui, ele conhece a verdade. E agora a verdade diz para ele, fecha os olhos e dê um passo para frente. Isso é fé. Ele está ouvindo a verdade, mas não está vendo o que a verdade está dizendo para ele. Ele acredita na verdade e age sem ver. Da sua Bíblia está saindo uma voz, meu irmão. Da sua Bíblia está saindo um grito de Deus. Quando você cria relacionamento com essa verdade e você anda nela, você está agindo por fé. Mas a minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem de algum lugar. Então se a fé vem de algum lugar, então a fé não é a origem. É a palavra que é a origem da fé. A fé vem por ele criar relacionamento com a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra dizendo, feche os olhos, dê 2 passos para frente, 2 para a direita. Então ele está confiando em quem? Em uma verdade. Mas por ele estar andando com os olhos fechados, ele está agindo em fé. Porém, quando ele começa a andar dessa forma, obviamente que o diabo vai ficar dizendo, e aí, como é esse negócio? Mas depois, com o tempo, ele começa a andar com coragem. Coragem é um fruto da alma, das emoções. Que o Espírito já convenceu a alma que andar por fé, já deu tudo certo. E ele começa a ser mais corajoso agora, na alma. Ok, pergunta. Pegando um gancho que eu estava com um pouco de dúvida, ainda tenho algumas dúvidas relacionadas a jejum e oração, jejum e consagração, na verdade. Eu venho de um ministério chamado UNIDA, um ministério chamado UNIDA, Igreja Unida. E assim, eu aprendi, fiquei muitos anos nesse ministério, e aprendi sobre jejum e consagração, que a gente teria que se abastecer de água, de alimentos, mas também teria que se abastecer de relação sexual. Não poderia haver relação sexual no período do mesmo, né? Procede ou... Fantástica. A Bíblia fala sobre, exato, um casal poder conversar um com o outro, dizer, olha, vamos se abster agora por um tempo. Aí Paulo diz, não mais do que 3 dias. Não mais do que 3 dias. Para que Satanás não entre. Ele até fala sobre isso. Beleza? Ele fala isso, claramente. Eu posso mandar para o seu WhatsApp também. Ok? Ele fala, não passando de 3 dias. Para que Satanás não entre. Paulo fala isso claramente. Só que a minha pergunta que eu faço para você é, jejum Daniel, funcionou ou não? Funcionou? Ficou forte, torando tudo, sensível a Deus, calou a boca do leão,
tirou o enigma lá da imagem de Nabucodonosor, né? A escatologia do Antigo Testamento todinho foi dado para ele. Está entendendo isso? Jejum Daniel. Qual foi o jejum Daniel? Trocar comida. Existe na Bíblia jejum parcial, e ele parou de comer, mas bebia. A Bíblia vai falar. E tem um jejum total, que é tirar comida e bebida. Qual é o certo? Todos. Imagine uma pessoa que tem dificuldade para comer. Imagina agora, só que tem dificuldade para comer. Eu tenho dificuldade para comer, mas eu queria jejuar. Aí você conversa com a pessoa diz, pastor, eu sou viciado em WhatsApp. Imagina essa pessoa deixando o WhatsApp durante 15 dias e durante o tempo do WhatsApp orar e adorar o Senhor em cima de propósitos. Eu acho que a carne e a alma dela vai ficar mais sensível por causa disso, não por causa de comida. Consegue entender isso ou não? Ou seja, jejum é quando você tem foco na palavra, verdades na palavra, que você precisa mergulhar nessas verdades e você não está conseguindo. E você pega, se envolve com aquelas verdades naquele tempo. Não adianta eu tirar uma comida agora e passar o dia todo com fome. Eu estou jejuando. Isso não é jejum. Jejum é um momento de envolvimento com Deus, de aproximação, de adoração com Ele. O que é que adianta você, eu estou jejuando aqui, mas estou com dor de cabeça, porque eu estou trabalhando. Você não está ligado em Deus, está ligado no trabalho, então você precisa comer, para ter energia para trabalhar, meu irmão. Mas quando Jesus diz, não faça uma cara de que está com raiva, ele está falando de pessoas indo para o templo. Lembra disso? Ele está falando de fariseu, saduceu, lá dentro do templo, que estava no dia de consagração, que estava ali para jejuar e ainda ficava mostrando para o outro. Então ele está falando do dia de consagração. Então qual é o dia de consagração? Então várias vezes, do sábado para o domingo, eu viro à noite e não como nada. Só depois do culto eu como. Várias vezes. Por quê? São revelações que Deus me dá na palavra e que eu ainda não estou pronto para viver aquilo. Mas poxa, como é que eu vou pregar para as pessoas? E não é questão de santificação ou não. É questão de credulidade. Você está 100% crédulo naquilo. Não é uma questão de saber que é certo ou não, é certo. Mas é entender na dimensão do Espírito, na profundidade do Espírito aquelas revelações. Então, para eu mergulhar naquilo, eu quero me envolver mais. Então, o que é que eu acabo fazendo? Eu digo para Dani, filha, terminou o culto. Porque assim, é fantástico. Depois que termina o culto, é uma fome de tora. Eu quero sair para comer alguma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Porque aquele ambiente, aquela atmosfera já foi. E não adianta, eu com fome, achar que agora, porque eu estou com fome, isso vai ser jejum. Não é a fome. Lembra que a Bíblia diz assim, Jesus jejuou 40 dias e teve fome. E Satanás chegou para tentar ele. Lembra disso? Está lá na sua Bíblia, minha amada, acredita, está lá escrito. Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Então Jesus passou 40 dias na presença de Deus sem ter fome. Então não é a fome, é a sensibilização. É a conexão que você tem ali, naquele momento que você se desliga de tudo, até de comer, até do WhatsApp, até do Facebook, de tudo, para se conectar naquela verdade em Deus. Acho que eu consegui explicar agora. Entende o que eu estou dizendo? Mas, cara, se você vem de um DNA de consagração, cara, é top. Nós viemos desse mesmo DNA, de se consagrar, de se entregar para Deus, isso é maravilhoso. Se você já tem uma disciplina nisso, show de bola, velho. Amém? Pergunta. Sei que a gente passou bem do horário hoje, não foi isso? Ok. Vamos fazer o seguinte. Pergunta se tiver, manda para o WhatsApp, manda no grupo e a gente vai botar para rachar. Amém? Amém? Amém mesmo? Ok? Ok? Então, quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-caverna, como diz Hertz aqui, amados, amém? Quero dar uma salva de palmas para Hertz, amém, amados?